Como andam seus relacionamentos mais profundos e duradouros? Como casamento, namoros sérios e sociedades? Você sente que constrói parcerias saudáveis ou vive repetindo os mesmos padrões? Nos seus vínculos, você consegue equilibrar autonomia e entrega? E será que a astrologia pode revelar como você se relaciona com o amor, o compromisso, com o outro? Olá, eu sou a Laura. Oi, eu sou a Luane e esse é o podcast das Jovens Místicas. Hoje nós vamos falar sobre a casa 7 do mapa astral e como ela pode ajudar a entender melhor como você se relaciona no seu casamento, na sua sociedade profissional ou em qualquer parceria mais sólida e duradoura. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens e nem tão místicas. No episódio anterior, falamos sobre a casa 6, considerada a casa do trabalho, emprego, rotina, saúde e pets. Aquela ocupação do dia a dia mesmo, sabe? Hoje nós vamos nos aprofundar na casa 7, conhecida como a casa das parcerias e do outro. Ela marca o ponto onde nós deixamos de olhar apenas para nós mesmas, né, saindo ali do eu da casa um, e passamos a enxergar quem caminha ao nosso lado. É aqui que falamos de namoros sérios, casamentos, uniões estáveis e sociedade de negócios. Aquele compromisso firmado no papel ou no coração, sabe? Então, diferente da casa 5, que foca muito naquele momento do flerte, da paixão inicial e da diversão, a casa 7 trata de relacionamentos sérios mesmo. Então, ela mostra o que a gente busca em um parceiro, quais qualidades nos atraem. Então, ela acaba sendo um espelho que revela muito sobre quem nós somos através das pessoas com quem a gente se relaciona. Então, ela também rege sociedades, contratos e outras relações duradouras. É onde a gente aprende a ceder, negociar e a entender que, para evoluir, muitas vezes a gente precisa do reflexo de outra pessoa para enxergar partes de nós mesmas que a gente não conseguiria ver sozinhas. Então, vamos nos aprofundar mais na casa 7. Abrindo a casa. Como vocês já sabem, nessa temporada estamos falando sobre cada uma das casas astrológicas do mapa astral. Se você chegou agora e ainda não tem um mapa em mãos, fica aqui para conversa e depois ouve o episódio Astro Express no nosso perfil. Lá você vai aprender a criar o seu mapa de uma forma rápida e gratuita, beleza? A casa 7 abre o hemisfério superior da mandala do mapa astral, a metade mais voltada para o mundo exterior e a forma como nós nos relacionamos com o que está fora de nós. Ela também é uma casa angular, uma das mais importantes do nosso mapa, conhecida como a casa do descendente, justamente porque ela está posicionada no ponto oposto ao ascendente. E se o ascendente fala sobre o eu, sobre a nossa identidade e a forma como nós nos colocamos no mundo, a casa 7 fala sobre o outro, como nos relacionamos, como construímos parcerias e o que nós buscamos ou projetamos nas nossas relações. Então, como encontrar a casa 7 no mapa astral? Ela fica bem no ponto leste da mandala, ali à direita, bem acima da linha que divide os hemisférios norte e sul. Nós vamos falar rapidinho sobre Libra, por ser o signo regente dessa casa, mas logo na sequência vem o lado luz e sombra de todos os signos. Combinado? Bom, e como a Lu falou, né, Libra é o signo naturalmente associado à casa 7, justamente porque essa casa trata aí de temas tipicamente librianos, né, como relacionamentos, parcerias, casamento e trocas no geral. Então, por isso esse posicionamento costuma reforçar ainda mais a importância que os vínculos têm na vida da pessoa. Quem tem Libra na casa 7 geralmente valoriza muito as relações e tem uma tendência a se sentir muito realizada quando existe, né, essa parceria nas relações, quando existe reciprocidade e harmonia. Então é alguém que costuma ter facilidade até para cooperar, negociar, enxergar diferentes pontos de vista. Aquela pessoa que naturalmente, assim, tenta entender os 2 lados antes de tomar partido. Cuidado só para quem tem esse posicionamento, é justamente por valorizar tanto a harmonia, né, o equilíbrio, pode surgir uma tendência a evitar conflitos, acaba engolindo aí alguns incômodos, ou se adaptando demais ao outro para manter a relação ali funcionando e tudo certo. Então, às vezes, nessa tentativa de preservar a paz e a harmonia, essa pessoa às vezes demora para perceber que está cedendo demais, né, mais do que deveria, do que gostaria, ou priorizando também demais esse equilíbrio na relação em detrimento das suas próprias vontades. O aprendizado para quem tem esse posicionamento é justamente entender que relações saudáveis
não dependem dessa concordância constante 100% do tempo, e que se posicionar ou gerar desconfortos ocasionalmente, né, de vez em quando ali, não significa deixar de ter uma boa parceria. E aí, alguém que tá ouvindo tem Libra na casa 7? Conta pra gente nos comentários se você se identificou. E para as demais jovens místicas, vem aí uma breve descrição dos outros signos na casa 7. Começando por Áries, né? O lado luz de quem tem Áries na casa 7 é que essa pessoa valoriza muito a coragem e a autenticidade no outro. Então ela busca parcerias ali que sejam mais dinâmicas, cheias de iniciativa, parcerias bem diretas mesmo, que a pessoa fala o que quer e é isso aí. O lado sombra é que Áries, né, gente, então tem uma tendência aí a ser meio impaciente com o ritmo do parceiro, inclusive se o parceiro não é tão direto como Áries gostaria que fosse, isso pode gerar aí alguns conflitos. Também Áries na casa 7 precisa tomar cuidado para não ter uma competitividade na relação, sabe, ou agir por impulso sem consultar o outro. Então, um conselho para você que tem Áries na casa 7, às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Boa. Para quem tem touro na casa 7, né, geralmente é uma pessoa que valoriza muito vínculos duradouros, né, então, geralmente é uma pessoa que acaba buscando uma estabilidade, uma lealdade e uma segurança e vê nas relações, né, uma fonte disso. Então esse seria o lado luz de quem tem esse posicionamento. Já o lado sombra de quem tem touro na casa 7 podem ter um apego ali excessivo, uma certa teimosia, às vezes até dificuldade de sair de relações que às vezes já não estão nem boas, mas por comodismo, por já estar ali naquela zona de conforto. Gêmeos, na casa 7 tem como lado luz relações muito baseadas ali na troca intelectual, no diálogo, na curiosidade. Então, a pessoa vai buscar isso na relação que ela tem. Um parceiro que seja também o seu melhor amigo. O lado sombra, que é o que precisa tomar um pouquinho mais de atenção, né? É uma superficialidade emocional. Então, justamente porque você vai naturalmente querer se relacionar com pessoas ali mais intelectuais, mais dinâmicas, precisa garantir que existe realmente uma profundidade ali naquele vínculo, né. Então, tomar cuidado com uma oscilação constante de opiniões, dificuldade de se aprofundar em questões mais sérias, né. Lembrar que estamos aqui na casa 7, não são mais apenas romances. Bom, e para quem tem câncer, né, na casa 7, o lado luz seria que essas pessoas buscam uma segurança emocional mesmo nas suas parcerias, né? Então elas acabam buscando aí relações que sejam repletas de cuidado, de muito afeto e emocionalmente profundas. Mas o lado sombra de quem tem esse posicionamento, né, pode ser justamente uma certa dependência emocional, uma carência e uma tendência até a maternar, assim, demais seu parceiro, parceira, né, em excesso. Então tem que tomar um cuidadinho com isso. Muito bem. Leão na casa 7 busca uma parceria generosa, leal, com muita admiração, né? O lado luz é bem focado em relações que tragam entusiasmo, que celebrem a vida. Porém, no lado sombra, isso pode trazer aí uma necessidade pouco além da conta, né, de ser o centro das atenções, um orgulho que dificulta um pedido de desculpas, uma tendência a dramatizar conflitos. Então, é o leonino da casa 7, ele pode querer fazer as DRs durarem um pouco mais do que elas precisariam. Bom, já quem tem virgem na casa 7, o lado luz é que justamente acaba demonstrando seu amor ali pelo cuidado, o amor nos detalhes mesmo, né? Então são pessoas que geralmente buscam parcerias bem práticas, prestativas e construídas mesmo nesses detalhes do dia a dia. O lado sombra de quem tem esse posicionamento pode ser uma certa crítica excessiva ao outro, né, pode estar sempre buscando um perfeccionismo e dificuldade de aceitar imperfeições no outro e na própria relação. Escorpião na casa 7, né? Bom, escorpião é profundidade, né, gente? Então, no lado luz, é uma pessoa que vai buscar relações muito leais, muito profundas, magnéticas, uma entrega total, uma conexão realmente que muda a vida, sabe? Porém, se for uma pessoa que tem escorpião na casa 7, um pouco menos equilibrada, indo mais ali para o lado sombra, precisa ter mais cuidado para não ter um comportamento ali, talvez controlador, um ciúme, possessividade.
E também para não ficar guardando mágoas, não ter isso de entrar em jogos de poder, sabe. A profundidade, ela vem de formas diferentes, então não dá para ficar querendo também controlar o outro, sabe. Já quem tem Sagitário na casa 7, o lado luz é justamente essa busca por parceiros que expandam, né, seus horizontes, enfim, uma relação bem expansiva, então relações livres, que sejam muito honestas e que, claro, tenham sempre um toque ali de aventura, né. Não dá pra ficar parado, não dá pra ser um parceiro super parado, super sério pra quem tem Sagitário na casa 7. Mas o lado sombra desse posicionamento pode ser justamente, às vezes, uma dificuldade com compromisso, então uma certa inquietação e pode, às vezes, até ter uma tendência a fugir ali quando a relação acaba ficando pesada, né, então tem que tomar um cuidado com isso. Quem tem Capricórnio na casa 7, no lado luz, vai buscar relações maduras, estáveis, focadas mesmo na construção de um futuro sólido. É uma pessoa que ela valoriza o compromisso, a responsabilidade, então ela não vai se envolver num relacionamento sério com ninguém que ela não realmente enxergue no futuro. Agora, como lado sombra, isso pode trazer um excesso de pragmatismo, né? Pode acabar racionalizando demais as relações, ficar até um pouco fria e ter uma dificuldade de expressar vulnerabilidade, focar demais em metas, em objetivos e deixar o afeto mesmo em segundo plano. Então, fiquem atentos. Quem tem Aquário na casa 7, o lado luz é que justamente valoriza muito a liberdade, né, na relação, valoriza também essa questão da amizade, de serem parceiros e inclusive uma autenticidade nas relações. Acaba buscando ele até uma parceria fora do convencional, então pode ser aquela pessoa que não quer ter um casamento em si tradicional, uma festa, ou às vezes até não quer ter um tipo de relação monogâmica, né, então explora ali outras possibilidades de relacionamento. É uma pessoa muito aberta a novas ideias, né. Mas o lado sombra de ter Aquário na casa 7 pode ser, às vezes, um certo distanciamento emocional, assim, uma necessidade excessiva de ter o seu próprio espaço, medo de dependência, então até às vezes aparentar ali uma certa frieza, né. E por fim, peixes na casa 7. No lado luz, essa pessoa busca uma conexão muito sensível, com muita empatia, quase transcendental, sabe? Aquela pessoa que parece que fez um encontro de almas. Ela vai valorizar muito essa união, o apoio emocional, incondicional e a compreensão. Porém, no lado sombra, isso pode representar uma dificuldade de colocar limites, idealizar demais o outro, fugir um pouco ali da realidade prática do relacionamento ou até se colocar no papel de vítima, sabe? Quando surge alguma questão. É importante tomar cuidado para não perder a sua individualidade, não se fundir com o outro, sabe? E aí, depois de ver qual é o seu signo na sua casa 7 e ouvir as características que a gente pontuou aqui, você acha que você está mais no lado luz ou no lado sombra desse signo? Deixe um comentário pra gente contando se você se identificou, se você concorda, discorda. Participa da conversa aqui com a gente, tá? E continue aqui com a gente para os nossos. Devaneios cósmicos. Nós não vemos o outro como ele é, vemos o outro como nós somos. Essa frase de Anaí Nin é perfeita para o tema de hoje, né? Porque a casa 7 fala de relacionamentos, mas muito mais sobre o que nós buscamos nas relações do que sobre as pessoas com quem nós nos relacionamos de fato. É muito mais sobre projeções. Aliás, uma das coisas que mais confundem as pessoas sobre a casa 7 é o fato de as sociedades, né? Sociedades aqui eu digo uniões societárias, tá, gente? Serem abordadas sob o mesmo ponto de vista que os casamentos, né, então as 2 coisas estão na casa 7. Mas assim, se a gente pensar bem, um casamento não deixa de ser uma sociedade, um contrato social, né. Então falar de casa 7 não é só falar de romance, mas também de acordos, expectativas sociais, da forma como a gente se relaciona dentro de estruturas maiores. Até porque, né, hoje em dia a gente tende a romantizar o casamento como um símbolo de amor. Mas historicamente, especialmente para mulheres, né, o casamento também sempre acabou sendo ali uma estrutura de controle, né, jurídico, econômico e social.
Então, aliás, até, a instituição do casamento, né, surgiu justamente com esse propósito mais prático de juntar ali patrimônios familiares. Mas com o tempo, o casamento acabou ganhando, né, esse novo significado de escolher alguém para passar o resto da vida e, no caso das mulheres, né, principalmente de ser escolhida, né, como se isso finalmente nos desse uma validação social, fizesse das mulheres pessoas, entre aspas, dignas. E claro que isso aqui é só um parênteses, né, gente, de um contexto histórico que a gente está lutando muito para quebrar cada dia mais. Mas tem até um trecho, de uma música da Beyoncé, que é de uma escritora nigeriana que eu adoraria falar que eu conhecia ela antes da música, mas não. Ela se chama Chimamanda Ngozi Adichie, que ela tem um trecho numa música da Beyoncé chamada Flawless, que ela fala, né, "Esperam que eu faça as escolhas da minha vida, sempre considerando que o casamento é o mais importante. Sim, o casamento pode ser uma fonte de alegria e amor e suporte mútuo. Mas por que ensinamos as garotas a sonharem com o casamento e não ensinamos o mesmo aos garotos?" Então essa é uma reflexão incrível que ela traz ali, é só um trecho muito pequeno, tá, dessa participação que ela fez nessa música da Beyoncé, que é um texto bem feminista ali, que é muito legal. Mas fala muito dessa diferença que existe, né, entre as mulheres sempre sonharem com o casamento, os homens não necessariamente, e a gente colocar o casamento como algo essencial na vida ali da mulher, né. Então, um outro exemplo disso também é justamente a nossa geração, eu e a Lu somos millennials, a gente não sabe aí quem tá ouvindo, mas acreditamos que a maioria também seja, e a gente acabou crescendo com os filmes da Disney de princesa, né, gente, com aqueles contos de fada. Então, quantas de nós não queríamos nos sentir ali uma princesa da Disney, que sonhava com um dia que o nosso príncipe encantado ia aparecer num cavalo branco, que ia salvar a gente, né, que ia transformar a nossa vida, e juntos a gente ia ter uma festa de casamento incrível, e aí a gente ia viver felizes para sempre, né. Então, nesses contos de fada, nunca mostrava o dia a dia de um casamento, uma parceria de fato, era sempre como se o ponto principal fosse a festa de casamento em si, e é isso, hoje, né, a Disney tem inclusive filmes aí com protagonistas super empoderadas, mas na nossa época não, então a gente cresceu também com esse ideal na nossa cabeça, né. Nossa, total. Inclusive eu criança, um parênteses aqui, eu adorava o filme da Bela e a Fera, né. Então eu sonhava que não só eu ia, né, me casar com alguém incrível, mas que essa pessoa também, nossa, seria muito dos livros e tal. Ou então, né, alguém que ia me levar pra conhecer o mundo, como Aladdin fez com a Jasmine. Mas assim, né, eh, pra mim a princesa que mais se dá bem é a Bela Adormecida, gente, porque ela literalmente não precisou fazer nada, ela estava ali só dormindo. Mas, puxando esse assunto, né, tem outra princesa da Disney aí que a maioria conhece, que é a Cinderela, e ela na verdade foi uma referência aí para uma questão muito mais complexa. Em 1981, a escritora e terapeuta norte-americana Colette Dowling publicou o livro O Complexo de Cinderela: O Medo que as Mulheres Têm da Independência. E ela fala no livro sobre essa expectativa que nós mulheres dessa geração, né, que cresceu com princesas, temos de que em algum momento da vida nós vamos ser salvas por alguém. Assim como a Cinderela é salva, né, tanto pela fada madrinha quanto depois pelo príncipe. Então nessa teoria, né, do complexo de Cinderela, essa outra pessoa que a gente espera que nos salve pode ser tanto um marido, né, ali na figura do príncipe, como uma fada madrinha, sendo aquela sócia que pega na nossa mão e fala: "Vamos conquistar o mundo". Aquela terceira pessoa, sabe, que vai chegar e de repente resolver nossos problemas. E assim, por mais que a gente talvez até perceba que a gente tem essas expectativas, no mundo real, a gente precisa salvar nós mesmas, né? Correr atrás dos sonhos, entender quem somos e também ter ao nosso redor pessoas que realmente vão potencializar a nossa capacidade de realização. E aqui a gente tá dando, né, esses exemplos do casamento, falando essas questões pra gente refletir, não pra falar mal do casamento, tá, gente? Pelo contrário, você ter um casamento bom, uma parceria saudável, alguém ali que te apoie, que te incentive a ser quem você é, a realizar os seus sonhos, é incrível.
Inclusive, tem um estudo de Harvard, que é um dos estudos mais longos aí que já foram feitos na história, é um estudo que tem mais de 80 anos, chamado Fórmula da Longevidade, e concluiu que a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais, claro, não só, né, a qualidade do casamento em si, mas das suas relações, é o preditor mais forte de saúde e felicidade na velhice. Então as nossas relações são de extrema importância. Então, como a casa 7 do nosso mapa astral fala justamente das características que são importantes, né, para os nossos relacionamentos mais duradouros, então entender o signo que a gente tem nessa casa 7 pode ajudar a entender o que a gente pode buscar nessas relações. Lembrando que não necessariamente todo mundo com que a gente se relaciona vai ter essas características, o signo que a gente tem na casa 7, mas nós vamos ter a consciência, né, do que é importante pra gente, do que a gente tá buscando nessas pessoas, nessas parcerias, e o que que talvez precisa ser estimulado e desenvolvido nos nossos relacionamentos para trazer essa sensação de realização pra gente. É isso, né. E também, com essas características da casa 7, a gente pode olhar a casa 7 dos nossos parceiros, né, se tivermos, em qualquer área da vida, e assim entender melhor as características que eles buscam em nós. Aí a gente pode realmente dividir a vida com quem nutre o nosso emocional, mas também nos incentiva a sermos pessoas melhores para podermos também nutrir o emocional deles. Bom, e agora a gente vai começar a fazer as nossas clássicas perguntas aqui, uma para outra. Então lembrem de escutar por aí também, irem se fazendo essas perguntas, tá? E lembrem de usar o signo que vocês têm na casa 7 para ajudar vocês a chegarem nessas respostas. Então, Lu, vamos começar aqui com você. Primeiro me conta, né, qual signo você tem na casa 7? E eu também quero saber se você acredita, né, que esse signo influencia no que você busca nas suas relações com as pessoas que você se relaciona. E também uma pergunta aí um pouquinho mais delicada já, se você acredita que tem algum padrão, não só de quem você busca se relacionar, mas um padrão que seus relacionamentos acabam seguindo. Nossa, perguntas profundas hoje, hein? Bom, eu tenho touro na casa 7 e, na verdade, até explicando para o pessoal, né, na casa 6 eu tinha peixes, tenho peixes, depois de peixes vem Áries, mas no meu mapa, o signo de Áries ele é o que a gente fala interceptado, então ele não está realmente em nenhuma casa, ele fica ali junto com o próximo signo que é touro. Então, oficialmente, meu signo na casa 7 já é touro. E, nossa, influencia completamente, assim. Inclusive, quando eu descobri quando eu fiz meu mapa astral e fui entender um pouco mais, descobri que era touro que estava lá, fez muito sentido. Porque assim, até retomando aí pra quem já ouviu os outros episódios, né, a minha casa 5 ela é em aquário. Então eu tenho uma atração natural por pessoas que eu considero ali diferentonas, né. Mas se eu não sinto que essa pessoa realmente me leva a sério, que essa pessoa é alguém com quem eu posso contar, é uma pessoa que vai estar ali nos meus piores momentos, não só nos bons, eu já pulo fora bem rápido, sabe. Então assim, touro valoriza muito justamente essa estabilidade, né, até uma certa previsibilidade, não necessariamente no comportamento da pessoa, mas em saber que qualquer coisa eu posso contar com ela. Eu tenho realmente esse padrão, assim. E vou falar do meu lado sombra também, até a coisa de evitar términos, né. Assim, realmente, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de terminar até amizades, muito longas, de muitos anos. Hoje estou num relacionamento, mas meu outro relacionamento que durou muito tempo também, já estava ruim, mas eu não fui a pessoa que terminou, sabe, porque eu estava muito apegada mesmo, era muito aquilo de: eu vou ficar porque eu sou leal". E felizmente a pessoa que estava comigo pensou de outro jeito e me libertou daquilo. Mas então realmente, assim, eu tenho essa tendência a ser a última a desistir de qualquer relacionamento, de qualquer pessoa que eu me importe muito. O lado bom é que eu também encontro pessoas incríveis no caminho, então eu tenho amizades, assim, de uma vida, sabe. Pessoas que me conheceram em muitas fases diferentes, então é isso. Claro que o lado sombra de qualquer signo vai trazer desafios aí pra gente, e saber deles, ter essa consciência ajuda também a gente a quebrar os padrões que não são tão saudáveis, mas felizmente o meu touro na casa 7 também traz pessoas incríveis,
que eu realmente posso contar sempre. E você, Laurinha? Bom, vamos lá, gente. Para vocês verem como o meu mapa e o da Luane acabam tendo posicionamentos de casa tão parecidos, o meu signo da casa 7 também é touro. E eu também tenho Áries interceptado, então, né, muito parecido. Seria, na verdade, ótimo se fosse um exemplo diferente para eu dar aqui para vocês. Eu também tenho Touro na casa 7, então também o que eu mais busco nas relações, assim, é um senso de estabilidade. É eu tentar sentir que é uma pessoa ali estável, que eu possa contar, que é uma pessoa séria, entre aspas, que eu possa sentir essa seriedade ali no relacionamento. Que eu gosto de sentir essa questão da lealdade também, é algo muito importante pra mim. Então a gente já até deu exemplo ali, né, de quem tem aquário na casa 7 que pode explorar outros formatos de relações, relações não monogâmicas é uma coisa que pra mim seria completamente impensável, porque no lado luz ali de touro eu acabo tendo um pouquinho mais de um apego, um certo ciúminho, então também sou escorpiana, né, então isso também explica mais coisas. Mas, a gente até falou, né, um pouco de padrões, assim. Então não entrando em padrões de relacionamento de fato, mas que eu acabei, achando como uma curiosidade, o signo que eu mais me relacionei na vida foi touro, que é justamente o signo que eu tenho na minha casa 7. Se não é taurino, já foi capricorniano, até virginiano, né, essa característica estável dos signos de terra me atrai muito, e é essencial realmente para os meus relacionamentos. Também eu complementaria ali que eu tenho uma Vênus em Capricórnio, que também ajuda, mas de novo a gente não quer, né, deixar complexa aqui a nossa análise, mas é super importante realmente isso, vocês descobrirem qual signo vocês têm na casa 7 de vocês, para vocês verem que às vezes é inegociável para vocês numa relação. Então não necessariamente o signo que vocês têm na casa 7 vai ser o signo da pessoa que vocês se relacionem, né? Não se preocupem se não for, não achem que tem nada errado, não tem nada disso. Mas se você consegue ver o que é importante pra você na relação, o que aquela pessoa tem que te transmitir pra você sentir segura, sentir realizada, né. Então é super legal olhar pra isso, assim. Bom, e depois contem pra gente aí vocês também qual signo vocês têm na casa 7, se vocês notaram algum padrão das pessoas com quem vocês se relacionam, enfim, ou algum outro tipo de padrão que vocês estão seguindo no relacionamento de vocês. Contem aqui pra gente. Muito bem. Então agora, Laura, eu vou devolver a batata quente, tá? Fala a verdade, abra seu coração. Você se identifica com a síndrome de Cinderela? Assim, já se percebeu desejando que alguém viesse te salvar? Em alguma área da vida? Qualquer uma, assim. Com certeza. Acredito que em certos momentos da minha vida já me vi esperando por alguém que viesse me salvar em todas as áreas da minha vida, mas claro, principalmente na romântica. Eu acho que principalmente ali na adolescência, né, eu acabava fantasiando muito com isso, justamente, essa ideia do príncipe perfeito que viria, que seria um amor absurdo, que eu teria 100% de certeza ali quando ele chegasse, etc, e etc. E aí, com o tempo foi passando, e aí a gente acaba, né, se relacionando e caindo na real e vendo que claro que a gente tem que ter ali certos requisitos do que a gente quer um parceiro, como eu estava falando na pergunta anterior, para mim, uma pessoa estável, enfim, que me transmita estabilidade é essencial. Mas a gente tem que entender o que que é real também, ou o que que vem justamente dessa síndrome da Cinderela, de às vezes você esperar um cara completamente pronto, assim. Teve uma época na minha vida que, assim, só para vocês terem o contexto, eu amava Crepúsculo, na época da minha adolescência ali, quem não, millennials, não vamos mentir e falar que vocês não gostavam do Edward ali brilhando no filme do Crepúsculo. Que era, né, aquela sensação daquele amor de ser uma coisa de: "Ai, nossa, eu vou salvar a Bella dessa vida tediosa que ela tem como humana", né. Depois quando a gente foi ficando mais adulto veio uns 50 tons de cinza. Ai, o cara bilionário, não sei o quê, que era o conto de fadas adulto ali, né, praticamente. Então, eu tive muito isso, assim, de às vezes esperar um cara 100% pronto, com todas as características que eu achava que um homem deveria ter, que também, nossa, que pensamento horroroso, né, super antiquado também de achar que tem que ser um homem com tal condição financeira, que são coisas que não vão afetar, claro que dinheiro afeta a relação, mas assim, que não vão afetar o que aquela pessoa de fato é, e o que aquela relação pode se tornar, sabe. Então, com certeza, assim, eu acho que fazendo terapia, me relacionando e ao longo dos anos a gente vai perdendo isso, mas eu acho que ainda tem alguns resquícios, sabe. Eu não acho que estou 100% curada da síndrome da Cinderela, não.
Porque é isso, eu acho que ainda tem certas coisas que eu me pego pensando e falo: "Não, eu gostaria que o cara tivesse isso ou aquilo", mas por quê exatamente, sabe? Ou por que você espera que às vezes o cara seja quem vai tomar uma atitude mais pra vocês planejarem uma viagem, ou pra marcar o date em tal lugar, ou vai fazer a reserva do restaurante, ou etc e tal, sabe? Então são algumas questões, assim, que, são nos detalhes e no dia a dia que você vê e você fala: talvez eu não esteja 100% libertada dessa síndrome, né, talvez ainda tenham ali questões a serem trabalhadas. Então é isso, eu acho que é um trabalho, querendo ou não, ele meio para a vida inteira, porque foram em anos formativos que a gente teve essa ideia, né, quando a gente aprendeu isso. Então, não sei se a gente consegue deixar isso 100%, mas deveríamos, né, porque é isso, as relações, acredito que elas precisam ser muito igualitárias também, né. O mais importante é você ter uma boa parceria com quem você está se relacionando e um tá ali apoiando o outro, ter essa reciprocidade, mas não esperar que o outro venha, né, te salvar e resolver todos os seus problemas. Mas e pra você, Lu? Você acha que você já teve essa síndrome, ainda tem? Ah, eu acho que eu ainda tenho também, como você disse, né, perceber isso na gente, entender os nossos padrões e as nossas expectativas talvez não tão realistas, é o primeiro passo, mas é abrir a caixinha de Pandora, né, assim, eu nem sei se dá pra gente falar: "Estou curada, não sou mais a Cinderela", porque é o que você falou, né, a gente já cresceu com isso. Mas eu tento conscientemente contornar isso, né, então bom, vocês sabem, né, eu sou leonina com ascendente escorpião, eu tenho a casa 6 em peixes, que é de rotina, então naturalmente, eu sou uma pessoa muito idealista, sabe. Eu gosto de fazer muitos planos, eu gosto de ser mais escapista quando eu posso, e eu percebo que eu procuro pessoas que sejam mais práticas, que é o touro aí, né, claramente, assim. Eu acabo me relacionando não só no campo amoroso, mas no dia a dia mesmo, relações mais profundas, como a gente fala, pessoas que consigam botar meu pé um pouco mais no chão. Sabe, me trazer um pouco mais para a realidade, que é muito touro, né. Touro é, vamos dizer assim, o signo do mundo material. Então, é isso, às vezes eu preciso de pessoas que me puxem um pouquinho, me tirem um pouco das nuvens, me tragam um pouco mais para o chão. Mas a questão justamente, né, da síndrome de Cinderela eu não posso esperar que as pessoas façam isso por mim, né, e eu ainda me pego às vezes, sabe, me distraindo demais ou sei lá. Sendo muito idealista e é um aprendizado constante, assim, não só no meu relacionamento amoroso, mas comigo mesma mesmo. Tipo assim, eu entendi que, né, eu sou uma mulher com 30 anos, morando sozinha em São Paulo, eu não moro perto da família, meu relacionamento não é um casamento em que a gente mora juntos e, enfim, divide realmente a demanda ali mais pesada do dia a dia. Então, assim, ninguém vai vir me salvar, tem que ser eu mesma, né. E é isso, não vou dizer que é fácil a gente aceitar isso, mas é saudável, é importante até pra gente crescer e também pra gente entender que, tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmas, sabe. Muito legal. E eu acho que até só um adendo aqui, que seria super legal a gente receber de vocês também, quem tá escutando. A gente sabe que a maioria do nosso público aqui é feminino, mas eu e a Lu, a gente tá acabando dando uma perspectiva aqui de relações heterossexuais, né, entre homens e mulheres. Mas eu acredito que isso, para relações entre 2 mulheres, acaba sendo bem diferente. Então eu vejo até assim, né, no meu ciclo de amizades, que amigas que se relacionam com outras mulheres, elas acabam não tendo tanto essa síndrome da Cinderela. As 2 acabam dividindo melhor, talvez, assim, essas responsabilidades, elas às vezes acabam não esperando tanto do outro aquilo que elas também já sabem fazer, sabe. E claro, isso, né, eu tô dando aqui um recorte de relações que eu vejo, podem ter relações de diversas formas, mas eu acho que quem escuta a gente, que sente a vontade também para compartilhar aqui como é para vocês, porque é isso, né, tem certas coisas que só eu e a Lu, a gente dando a nossa opinião, ela acaba sendo um pouquinho limitada, tanto porque o nosso mapa acaba tendo posicionamentos de casas muito parecidos, então a gente acaba dando exemplos parecidos, vivências parecidas, tanto porque somos 2 mulheres heterossexuais, então acho que é só importante também abrir esse espaço para todas vocês também, para vocês nos ajudarem a representar melhor como os relacionamentos, né, podem ser aí.
Muito bem lembrado. É isso, gente, estamos falando aqui do nosso recorte, né, da nossa experiência pessoal extremamente limitada diante de tantos outros relacionamentos e mais 11 signos aí que existem na casa 7, né. Então, por favor, contribuam aí, ajudem a gente a enriquecer a discussão. Bom, e o outro tema, né, ali da casa 7, como a gente comentou, ela não fala só dos relacionamentos românticos, né, mas também fala de sociedade, de parcerias profissionais. Então, Lu, se você fosse abrir um negócio com alguém, quais características que esse sócio ou sócia precisariam ter para você? Bom, na verdade eu já tive uma sócia, tive um negócio por 6 anos, e nós nos demos muito bem, a sociedade não acabou por causa de diferenças irreconciliáveis, até hoje somos grandes amigas, e ela representava muito características de touro, assim, era uma pessoa pau pra toda obra. Eu conheci essa pessoa num trabalho, numa empresa que nós 2 estávamos, e eu já via isso nela, sabe, que era alguém muito confiável, alguém, muito ponta firme mesmo, que ia estar ali quando as coisas ficassem mais complicadas, e justamente por ela já ser assim, eu senti essa confiança, né, de abrir realmente uma sociedade, uma empresa e tal. E assim, para mim, este podcast também é uma sociedade, não é mesmo? Porque, embora não seja uma sociedade com fins lucrativos, a gente tem um compromisso uma com a outra aqui, a gente tá querendo construir alguma coisa juntas, né? E, por mais que eu acho que a nossa conexão, nossa match de amizade tenha sido instantânea, assim, realmente foi muito rápido, e eu acho que dificilmente eu estaria aqui agora, até vou fazer um adendo para vocês que estão ouvindo, nós estamos gravando isso numa sexta-feira à noite, depois de um dia pesadíssimo de trabalho, uma semana, assim, muito pesado também. É isso, sabe, eu acho que eu não estaria aqui se eu não sentisse também esse mesmo comprometimento do seu lado, né. E foi justamente a gente ouvindo os desabafos uma da outra, aguentando os perrengues, aconselhando uma a outra nos momentos difíceis do trabalho, que eu pude perceber essas características em você. Então, realmente, assim, nesse ponto é o que eu falei, gente, eu tenho muita sorte com Touro na casa 7. E você? Ai, que linda, Lu. Obrigada, né, por ter comentado tudo isso. E para mim é justamente isso, assim, eu nunca tive sócios em trabalho, já tive grandes parcerias, assim, de trabalho, que trabalhamos juntos na mesma equipe, etcétera. Mas a primeira vez que eu, de fato, estou fazendo algum projeto com alguém é com você, aqui, o nosso podcast. Então, é isso, eu também vi todas as características em você. Eu acho que, claro, a primeira coisa que conectou a gente ali foi também a nossa paixão por astrologia, por assuntos místicos. A gente já estava, né, no grupo do Astro Journey, da Isabela Mesadri, como a gente comentou. Mas eu só topei fazer isso com você porque eu senti em você essa estabilidade, essa ética, né, esse comprometimento, sabe, da sua responsabilidade que eu já vi ali no nosso trabalho, né, do dia a dia. Sabia que você também teria responsabilidade com as coisas do podcast. Então, me sentir segura nessa parceria, com certeza foi um dos grandes motivos para eu ter topado. E digo mais, eu acho que a minha síndrome da Cinderela ainda existe um pouquinho nesse lugar aqui, às vezes, porque eu não sei se eu teria coragem de fazer sozinha. Então, já era algo que eu vinha pensando, né? Eu já venho estudando também astrologia e etc. Eu já queria ter algo mais meu, que eu pudesse expressar mais a minha criatividade, os meus pensamentos, fosse um podcast ou algo relacionado à escrita, etc. Mas eu nunca tive, acho que, essa coragem por diversas questões. Eu acho que perfeccionismo é um deles, inclusive, né? A gente até comentou que ter touro, ter virgem, ter signos mais de terra nessa casa podem levar a um certo perfeccionismo. E a gente dividir a responsabilidade e estar fazendo junto, com certeza foi algo que me deixou muito mais segura para, né, me aventurar aqui nesse podcast para conseguir lançar. Então, é isso, né, a gente consegue ver essas características do touro na casa 7 de diversas formas, nossas parcerias amorosas, profissionais, enfim. Então, é ótimo que você também busca o mesmo que eu, né, nesse campo da vida, e a gente conseguiu encontrar isso. Ai, muito obrigada.
É isso. E sabe que eu também, nesse ponto, ah, eu vou ter que falar, você falou da sua síndrome de Cinderela, né, pra fazer o podcast e tal. Eu tenho ainda isso também pra tomar iniciativa. Aí eu vou culpar meu Marte em Libra. Marte fala muito da iniciativa, né, e Libra é aquele que fica ponderando, ponderando, ponderando. Então sim, eu fiquei muito feliz, porque eu também, eu tinha essa vontade, mas eu não tinha a iniciativa, assim, a segurança de fazer sozinha. Então acho que realmente a gente combinou muito, que as 2 tinham uma questão que a gente pôde se ajudar. E é isso, gente, momento amizade forever aqui, efeitos especiais sonoros, Lívia. E aí, eu vou jogar então um pouco para as nossas ouvintes, um pouco para você, Laura, porque a gente falou aqui uma da outra. Que características dessas todas você já consegue perceber em você mesma? Em que momento caiu essa ficha, assim, da sua vida? Tipo, eita, espera aí, eu tô procurando, por exemplo, um parceiro ou, enfim, uma sociedade, uma parceria para algum objetivo com algo que, na verdade, eu mesma tenho. Uhum. Eu acho que você explicando também um pouco do que você viu em mim para a gente criar parceria já responde um pouco dessa pergunta, mas é isso, né, eu me vejo como uma pessoa muito leal, né, por ser escorpiana, ascendente escorpião, etcétera, acho que é uma grande característica. Lealdade e estabilidade talvez possam andar de mãos dadas? Não sei. Eu não diria que eu sou uma pessoa exatamente estável, porque eu me considero uma pessoa que eu tenho o meu lado racional, mas apesar de eu não demonstrar isso muito, eu tenho esse lado mais emocional e às vezes eu vejo nas outras pessoas uma certa estabilidade, assim, eu acho que eu projeto um pouco isso no outro, sendo que eu tenho de fato isso em mim sim, tipo, eu posso sentir muito intensamente dentro de mim, mas na hora ali que, né, é pra fazer algo, eu vou dar um jeito, vou ser racional, vou ser adulta, vou resolver e vou fazer. É engraçado, né, ver como que a gente busca, já tá na gente, né, enfim. Mas eu acho que é isso, talvez eu não me descreveria com as características que a gente descreve um taurino, mas eu acho que eu tenho ali certas características dessa questão, né, de ser muito leal, de ser muito fiel, que trazem essa estabilidade que é o que eu justamente mais busco nas minhas relações. Então, eu vejo muito disso. E pra você, Lu, como que é? Ah, é isso, né, eu sou uma pessoa também muito, vamos dizer, previsível, no sentido de eu topo qualquer coisa, sabe, assim, eu tento realmente ser muito presente ou colaborativa, com as pessoas com quem eu tenho, né, um vínculo, assim, então, eu sou a pessoa que você pode contar para um desabafo, para um conselho, ou assim, pra te dar uma bronca, se for o caso, né, pois leonina. E é isso, assim, acho que é uma qualidade minha que eu só aprendi a reconhecer, sendo muito sincera, depois de me decepcionar com as pessoas. Porque eu tenho uma lealdade muito grande, assim, eu sou a pessoa que eu nunca vou soltar sua mão, mesmo que a gente tenha talvez motivos, enfim, algumas coisas mudem, mas, eu levo um pouco aquilo do Pequeno Príncipe, sabe, do "tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas". Então, assim, depois de perceber que nem todo mundo vai corresponder à minha lealdade, foi que eu entendi que, ok, eu busco isso nas pessoas, mas isso é algo que na verdade eu tenho. E eu sempre vou oferecer isso, porque isso é o meu lado, é o que eu tenho. E algumas pessoas vão corresponder, outras não, e é a vida, mas eu acho que perceber isso, na verdade, foi libertador, sabe, porque eu parei de esperar tanto essa reciprocidade. Como eu falei, difícil porque touro ainda está na casa 7, estará por toda essa vida, mas perceber que muitas dessas qualidades que eu me decepcionava quando eu não via nas pessoas, na verdade eram coisas minhas, ajudou muito, sabe? Nossa, hoje refletimos muito, em abrir meu coração aqui. Ah, eu amo quando dá pra ser escorpiana, nos devaneios. Bom, então hoje foi um episódio realmente aí com reflexões mais profundas e a gente quer que vocês reflitam ainda mais por aí. Então a gente vai deixar mais algumas perguntas para vocês refletirem.
que você acha que você busca no outro, mas que talvez você precise primeiro encontrar em si? Você se apaixona pelo outro real ou pelo potencial que você enxerga nele? Se toda relação é um espelho, o que os seus relacionamentos têm tentado te mostrar? Talvez a grande pergunta não seja com quem você se relaciona, mas sim quem você se torna quando você se relaciona. E é isso, gente. Vejam com calma, pensem nas respostas. Quem quiser compartilhar depois nos comentários, mandar na DM. Vamos adorar ouvir, ler, trocar figurinhas. Dicas astrais. Bom, e a nossa primeira dica astral relacionada à casa 7 vai para um livro que a gente ama, O Mapa dos Encontros, da Isabela Mesadri. Como eu e a Lu, a gente já comentou aqui no nosso primeiro episódio que a gente se apresentou. A gente acabou se aproximando muito por, né, estarmos as duas ali num grupo do Astro Journey, que é o aplicativo da Isabela Mesadri, essa astróloga, né, no WhatsApp. A Isa, ela se propôs a fazer um livro de romance, que não é um romance simples, porque ela acaba ensinando astrologia e astrocartografia, que é uma área da astrologia, relacionada aos locais que você está no mundo, através do romance. Então é um livro muito leve, muito divertido, assim, que na verdade ele acaba tendo uns temas mais profundos, acaba tocando em questões como término, como ancestralidade, mas de uma forma leve ainda, assim, e que tem, né, o tema do romance, que é um romance incrível, né, viagem para vários países, então são temas, assim, que a gente ama, além de, claro, o tema que a gente mais ama, que é a astrologia e astrocartografia. Então, se vocês estão aqui escutando a gente hoje, vocês adoram também esse tema, então fica aí essa dica de um livro que une todos esses temas e tem tudo a ver também com a casa 7. Muito bem, amamos o Mapa dos Encontros. Maravilhosa, Isa. Eu vou indicar aqui um filme, mas que é inspirado num livro, então escolha aí o formato que mais te agradar, querido ouvinte. O filme, no caso, seria Adoráveis Mulheres. Ele foi lançado em 2019, foi dirigido pela Greta Gerwig, ou Gerwig, eu não sei realmente a melhor forma de pronunciar o nome dela, desculpa, Greta. E ela já é conhecida, né, por ser uma diretora que faz filmes ali mais feministas, com protagonismo feminino, mulheres fortes e tudo mais. É inspirado no livro Mulherzinhas, da autora Louise May Alcott. Esse livro foi publicado ali em 1868. Então estamos falando aqui de um clássico, tá? Da literatura americana. Basicamente, né, tanto o livro quanto o filme vai contar a história de amadurecimento mesmo ali, de formação e transição para a vida adulta de 4 irmãs, que são as irmãs March. Elas vivem ali no período da Guerra Civil Americana, né, e a parte mais legal da obra é que cada uma delas tem uma personalidade, um projeto de vida muito diferente. E ao mesmo tempo, né, são irmãs, então existe um vínculo ali muito forte. É um livro interessante porque, justamente, né, pra gente pensar na época em que ele foi escrito, o casamento não era uma opção, né. O casamento era uma obrigação, uma expectativa mandatória das mulheres. E justamente cada uma delas tem um ponto de vista muito diferente sobre isso. Então fica aí a recomendação para quem quiser aprofundar nessa discussão toda aí que a gente teve sobre casar, escolhas de vida e o fato de que todos os sonhos são legítimos. Incrível, gente, esse filme é imperdível. E agora um filme um pouquinho mais leve, tá, uma sugestão aí que a gente vai trazer para vocês, tem tudo a ver com esse tema de casamento em si, né, do dia do casamento, é o Noivas em Guerra, que tem a direção de Gary Winnick, tem ali estrelando, né, a Anne Hathaway e a Kate Hudson, então 2 rainhas ali da comédia, né, dos filmes românticos, enfim. E a sinopse do filme são 2 melhores amigas que acabam marcando o casamento delas para o mesmo dia e no mesmo local. Então elas acabam nenhuma das 2 ali querendo abrir mão da data, e aí acaba sendo uma confusão no filme, então acaba tendo ali várias disputas, que acaba até colocando a amizade delas, que é uma amizade de vida inteira, assim, à prova, mas é tudo feito de uma forma também muito leve, muito divertida, então fica aí a dica para vocês. E para finalizar, a dica dobradinha sobre a Casa 7, que são as séries Sex and the City e And Just Like That.
Sex and the City, uma série super clássica, né, acho que dificilmente alguém não ouviu falar. E ela foi lançada em 1998 pela HBO. Fala de 4 grandes amigas adultas vivendo em Nova York. E apesar do nome, né, Sex and the City, então claro que mostra muito, muito da cidade, mostra muitos encontros casuais e calientes. Então também seria uma boa série para Casa 5, que são os romances. Mas ele tá aqui no episódio da Casa 7, porque no fim, o amor da vida delas são elas mesmas, sabe. O maior relacionamento que elas constroem, e claro que algumas casam, outras casam e separam, enfim, mas o maior relacionamento que elas constroem é justamente essa amizade das 4. Então, é muito gostoso, assim, de assistir e olhar sob essa perspectiva também, né, como a gente estava falando. As parcerias não precisam necessariamente ser românticas para durarem uma vida toda. O que que aconteceu, né, essa série então foi ali encerrada ainda, acho que foi no ano de 2000, se eu não tô errada. E aí, mais recentemente, eles lançaram uma continuação, que é meio que um revival, chamada And Just Like That, no HBO Max. And Just Like That não tem uma das personagens, infelizmente a atriz não participou e ela era minha favorita, então quem sabe sabe, não vou falar aqui quem é, mas ela é interessante de ser assistida na sequência, porque ela mostra justamente o depois do Felizes para Sempre. Ela mostra o que acontece depois, em que aquelas personagens de Sex and the City, né, finalizam a série com seus arcos ali. Então aborda outras questões, aborda questões como luto, aborda questões como divórcios motivados por questões diferentes, como, por exemplo, você se perceber de uma outra sexualidade ali. Então, é uma série bem mais madura, que traz temas ali profundos de um jeito diferente, mas eu acho que complementa muito bem aqui a reflexão que a gente está fazendo. E é muito bom poder rever as personagens depois de todo o tempo investido em Sex and the City. Quem já assistiu, conta pra gente depois o que que achou. Nossa, Lu, eu não cheguei a assistir, né, And Just Like That, mas você fazendo a descrição aí, compartilhando a sinopse da série, eu acho que pode ter também tudo a ver com os temas da Casa 8, que é a próxima casa que a gente vai trazer aqui pra vocês, né, que fala muito sobre essa questão de sexualidade, de morte, renascimento, etc. Então, como essa série aborda o luto, né, como você comentou, e essa questão de sexualidade, às vezes já pode ficar até uma dica híbrida aí, tanto para casa 7, tanto para casa 8. Mas agora a gente vai lá para o nosso quadro de encerramento, que a gente vai trazer histórias aqui nossas ou de vocês, sempre sobre o tema da casa. Então hoje a gente vai trazer uma história sobre a casa 7, né, que tem o tema aí de casamento, parcerias. E lembrem que depois vocês precisam opinar nos comentários sobre como vocês reagiriam nessa situação que a gente vai contar, se pelo lado luz ou pelo lado sombra. Namastê ou vai se Hoje, então, eu estou muito feliz de anunciar que a história não é nossa. Nós vamos ouvir a história de uma jovem mística ouvinte. Ela mandou pra gente um áudio para ouvirmos juntas. Essa pessoa que mandou, eu vou abrir um pouquinho, tá? Ela é justamente a minha grande amiga ex-sócia. Então, olha só, falamos dela antes e aqui está ela trazendo pela primeira vez na história desse podcast um namastê ou vai se fuder que não é meu, nem da Laura, nem da Lívia. Então, dá o play aí, Lívia, por favor. O meu avô foi noivo da minha avó por 10 anos, rompeu o noivado alguns poucos meses antes do casamento e foi embora pra Argentina. E aí depois de 1 ano ele voltou, e aí ele sabia todo o trajeto da minha avó, eles moravam no mesmo bairro e tudo, e aí ele pegou um carro lá, e quando ele viu a minha avó saindo do trabalho, que era numa esquina, ele já sabia onde era, ele ficou mais ou menos ali perto da esquina pra quando ela passasse ele sair com o carro meio que na mesma hora, pra dar aquela brecadinha, assim, em cima da hora, tipo: "Nossa, que susto!", como se fosse, entre aspas, atropelar a pessoa, assim. E aí, ele deu o susto nela, ela levou um susto, e aí ele desceu do carro e: "Ai, meu Deus, desculpe, eu não tinha te visto, não acredito que é você. Isso é o destino que nos uniu de novo", e uniu por mais de 65 anos. Ai, gente, que história fofa. Pra mim, com certeza, seria ali um namastê, né, não tem como.
Mas queria dizer para sua amiga que eu ainda tenho várias outras perguntas, gente. Eu quero saber mais detalhes dessa história. Ela foi muito rápida, muito concisa. Mas como assim o avô dela mudou para Argentina? Ele foi a trabalho? O que ele foi fazer lá? Quando ele foi para Argentina, ele chegou a terminar, será, com a avó dela, né? Será que às vezes eles falam por cartas, que falavam naquela época, super romântico também. E eu achei legal que ele criou o próprio momento romântico dele. Foi um momento romântico, né, que a avó deve ter falado: "Gente, olha só que coisa do destino, que princípio encantado", e ele mesmo que criou o próprio momento dele, né. Então assim, gente, sinal pra gente não desperdiçar as oportunidades, mas eu achei uma história muito fofa, então pra mim é um namastê com certeza. E pra você, Lu, como que você reagiria nessa situação? Olha, eu na pele da avó dela, tomando um susto, eu mandaria um "vai se f". Mas, como a gente entende que foi ali um reencontro, né, eh, enfim, uma coisa muito mais, emocional, e eles acabaram realmente, né, se reencontrando, casando e construindo uma família linda, é um grande namastê, né, gente. Então a gente tem que concordar que, no fim, deu tudo certo. Talvez aí por meios um pouco suspeitos, um pouco duvidosos, mas que legal, né, ele fez o destino dele, gente, ele fez acontecer. Eu fico curiosíssima para saber qual signo ele tinha na casa 7. Sim, tem que pedir pra ela complementar também com essa informação de qual signo ele tinha. Mas e vocês aí que estão ouvindo? Qual seria a reação de vocês, né, nessa situação? Namastê ou vai se fuder? Conta pra gente. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que quem quiser também mandar histórias, a gente vai soltar no Instagram, tá, e também na descrição do episódio um formulário anônimo, em que vocês poderão mandar histórias sobre todas as casas, e quem sabe a gente não comenta a sua história aqui também, vai ser muito legal. E então, já ficou um spoilerzinho, no próximo episódio a gente vai falar sobre a casa 8, que fala de recursos compartilhados, luto, heranças, morte, renascimento. É uma casa mega profunda e a gente gosta, né, de uma profundidade. Então, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada pela companhia e acompanhe aí jovens.místicas no Instagram, no TikTok, no Threads. Estamos também no Substack. Logo, logo vem coisa legal aí, vem novidades, tá, gente? Então aguardem cenas dos próximos capítulos, ou melhor, né, dos próximos episódios. Um beijo místico para cada uma das nossas jovens místicas.